Apesar da evolução no tratamento da obesidade, desses medicamentos novos, ainda existe muita falência no tratamento farmacológico da obesidade. E vamos ver então como é que a cirurgia pode ajudar nesse aspecto. Quando existe esse tripé, entra em falência, que é o que a gente fala, 2 anos de tratamento eficaz, bem feito, por 2 endocrinologistas, e o paciente apresenta uma falência em atingir um alvo mínimo ou com reversão das comorbidades dele, e ele está em risco dessa apneia do sono, diabetes, tal, hipertensão, a gente vai ter que lançar a mão da indicação cirúrgica. Teve uma época que tinham pacientes meus que engordavam para fazer cirurgia. Eles tentavam 2, 3 meses, comiam para atingir o quê? O critério de indicação da cirurgia. O IMC 40 é uma indicação clássica, ele não precisa de mais nada, só pelo número e pela falência de 2 anos. Sempre, teoricamente, precisa desses 2 anos de tentativa. E a gente, depois de 2 anos de tentativa bem feita, o paciente está com a comorbidade se acentuando e não conseguiu perder nada de peso, ou muito pouco, para ajudá-lo nessa comorbidade, a gente indica a cirurgia. Então, quando é IMC acima de 40, pode ser indicado a cirurgia depois de cumprido esse critério. E aí, mas só nesses circunstâncias? Não. Hoje, a gente tem pacientes que são indicados cirurgia com IMC acima de 35, mas que apresentam comorbidades, desde que tenha essas comorbidades com um controle muito difícil. Não é uma coisa simples, mas muito difícil. Essas coisas levam a gente a indicar a cirurgia. A cirurgia é o que dá mais redução, ela reduz de 60% a 80% o peso dos pacientes. As cirurgias são várias, já surgiram várias, mas tem 2 mais usadas e uma terceira que é menos utilizada, e tem várias outras. Que a cirurgia ela pode ser restritiva, que é quando você restringe o indivíduo de comer, ela pode ser restritiva em parte e desabsortiva. O que é desabsortiva? Você deixa o indivíduo comer, só que você não deixa ele absorver. Então você provoca uma desabsorção. Ele não consegue absorver. Restritiva é o que a gente chama sleeve, ou em português manga de camisa. É onde você cria uma restrição. Você faz um corte vertical e transforma o estômago no tamanho vamos falar sinteticamente, de uma banana, onde tem uns 150 ml de volume. O estômago é bem maior, arranca uma parte do estômago e, definitivo, você tira um pedaço do estômago e cria um tubo sem alterar mais nada do trânsito intestinal, só o estômago, se restringe e preserva tudo. O esfíncter, nós temos um esfíncter no estômago que se chama piloro, vai ser preservado, e ele caminha o caminho natural, a comida vai pelo caminho natural, só existiu uma restrição. E aí tem a outro tipo, que é muito usada, que é chamada em Y de Roux. A gente tem 2 componentes, o da restrição, que se cria uma bolsinha pequena, do tamanho de uma xícara de café. Então, o indivíduo no pós-operatório só consegue tomar uma xicrinha de café, ele toma água de biquinho. E cria um desvio. O que é esse desvio? Vou falar sinteticamente para não ficar complicado. Você pega e a comida, de vez de seguir todo o intestino fino, todo o intestino delgado até o intestino grosso, você pega, corta o intestino numa certa porção, que eu não vou entrar em detalhes aqui, e pega uma delas, põe nessa bolsa e cria uma desabsorção e deixa as enzimas que vão absorver a comida lá embaixo. Então a comida vai caminhar um tempão sem ser absorvida, aí numa alça comum você vai ter as enzimas e a comida, mas vai ter pouco tempo para absorver. Então a comida ela vai ficar e já vai embora. Não dá tempo de absorver. Então tem umas que tem um componente mais desabsortivo, que é escopinaro, essa é muito pouco usada porque provoca muita desabsorção, e a mais usada, que tem um pouco de componente desabsortivo e mais restritiva, é aqui a gente restritiva e desabsortiva, que é a Y de Roux. Então, hoje em dia, as 2 mais usadas seria a sleeve e a Y de Roux, que então uma só é restritiva, outra restringe e desabsorve o alimento. Então, ambas têm a sleeve tem uns 60% de redução e a Y de Roux uns 80%, 70% de perda de peso, né? E a outra uns 60%. Então, uma é mais potente que a outra, porque a outra cria uma desabsorção e a outra só uma restrição. E a restrição do Y de Roux é um copinho de 40 ml, o outro é 150 ml. E finalizando, que além de serem isso, tem algumas alterações metabólicas que hoje em dia, para não parecer que foi uma cirurgia só agressiva, diz que muda
o componente da secreção daquelas incretinas que os remédios fazem. E essas cirurgias aumentam o GLP-1. Quando existe a cirurgia, é o que eles estão falando de cirurgia metabólica, não é só uma cirurgia que faz um desvio ou só um ato cirúrgico. Tem uma mudança endócrina que ajuda também, não só o ato cirúrgico, que seria só o ato mecânico. Baseado nisso, eu espero que vocês tenham compreendido que a obesidade, que foi na minha época tratada como uma doença só estética, não é. Hoje em dia, nós precisamos abordar a obesidade como um problema de saúde pública e dar